estreia hoje no Teatro SESI Minas o espetáculo Viva, resultado do projeto Minha História Virou Arte, idealizado pelos palhaços do Instituto Ha-Ha-Ha, que visitaram instituições de longa permanência para idosos em Belo Horizonte e agora vão contar um pouco dessa experiência para todos nós. E para saber um pouco sobre o projeto e a peça, a gente conversa agora com a Juliana Duarte e o Eliseu Custódio, que são fundadores do Instituto Ha-Ha-Ha. Sejam muito bem-vindos ao Radiocast. Obrigado. Obrigada. Estamos no 98. Olha que chique. Obrigada, Fernanda. Primeiro, eu queria que você explicasse, vocês contassem para os nossos ouvintes e os nossos telespectadores e web o que é o Instituto. Porque esse Instituto ele já tem bons anos e faz um trabalho que eu particularmente acho dos mais incríveis aqui na cidade. Maravilha. Acho que eu vou começar. Começa. Instituto Ha-Ha-Ha é uma OSC, uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, e tem a missão de colocar o riso a serviço da vida. E aí é a palhaçaria. A nossa linguagem da arte é a palhaçaria. É a arte, mas dentro de um espaço social. Então, a gente escreve projetos sociais, a gente sobrevive das leis federais de culturas, e somos inscritos no Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, no Conselho Municipal do Idoso, que são os conselhos de direito do município. E lá, então, tem as várias vulnerabilidades. Então, a gente entra para esses lugares com a palhaçaria e a arte para transformar esses ambientes. A gente inicia nos hospitais, trabalhando com crianças. Temos 12 anos. Aí a gente atuando lá, e aí a gente é acionado o tempo todo para atender pessoas adultas e idosos. Mas o nosso foco, a nossa metodologia, né, nosso treinamento era a escolha pela criança. Então a gente tinha todo o treinamento, a dedicação, esse público-alvo, a criança. E aí a gente foi percebendo que o público idoso também era muito necessário que o palhaço e a palhaça estivesse ali, elevando a energia, potencializando aquele encontro, né? E aí, então, a gente decide também atuar com idosos. E a gente é muito abusado. A gente olha, né? Palhaçaria, a gente quer meter o nariz olha onde só, a gente é chamado e onde não é chamado. Isso aí é coisa boa, vamos por aí. E aí a gente resolve ir para as EMEIs também, para trabalhar com as crianças. A escola também é um espaço onde também tem doenças, né? Empresas têm doenças, hospitais, as relações estão doentias. E aí a gente vai para as EMEIs trabalhar com 0 a 6 anos de idade e aí com crianças na educação infantil. E agora nós vamos iniciar também um projeto que chama Mais Acesso Mais Ha-Ha, que é trabalhar com crianças de 0 a 6 com deficiências físicas na PA e na MR. Então, o Instituto Ha-Ha é a linguagem da palhaçaria para estar onde realmente a arte e essa linguagem eleva a energia e modifica o ambiente. E aí, então, a gente veio cá falar sobre a pessoa idosa, né? E é engraçado você falar isso porque o tio Flávio, que é o nosso colunista aqui, né? A gente estava falando outro dia, ele fala muito sobre a história do envelhecimento, né? A gente tem falado sobre isso, que o Brasil tem envelhecido, né? Pessoas mais... daqui a alguns anos serão pessoas mais velhas do que novas, né? Novas. E a gente estava falando sobre essa relação de como que você vai ficando mais velho e muitas vezes você também vai resgatando a infância que você teve. Que o envelhecimento, a maturidade, ela é uma infância, de uma certa forma, é uma infância que você está resgatando ali. Porque você deixa várias amarras, né? Você deixa várias amarras e muita gente volta a ter leveza, volta a rir, ou volta a ter essa intenção de rir, de ter leveza quando envelhece. Porque o meio da vida ela é muito árdua. É muito, né? É muito duro. Você está ali trabalhando, você está ali botando, criando família, não sei o que, e para muita gente tem essa história. E também tem o lado do abandono também, que aí é o outro lado, que é o da tristeza, e que essas pessoas também
tem o direito de, na sua maturidade, rir, Sim. né? Ou voltar a rir, né? É engraçado você falando isso, Fernanda, que pegando um viés aqui também do Eliseu, a gente, com a criança, quando a gente atuava somente para pediatria, a criança é visível, né? Assim, que o lúdico dela, a fantasia dela né? Vai para esse lugar do super-herói, né? já começa a criar as histórias. Ela que dá a carta de jogo, os palhaços só pegam e colocam ali na construção da dramaturgia que é criada em tempo real, porque é o improviso, né? Sim. É a dupla ou trio de palhaços que visita leito a leito, e a dramaturgia é criada ali a partir do encontro, do tete a tete, do olho no olho, com a criança, com o acompanhante, com o profissional da saúde e quem estiver ali no ambiente no momento. E aí a gente foi vendo que a criança quer que o palhaço estapeia a cara na porta, que bate a cara. Ri. De novo. De novo. E aí. De novo. De novo. Aí você volta no outro dia, aí você não, criança, não, vai embora não. Você tá esquecendo de uma coisa. Aí você tem que. E aí você dá o tapa na parede. Porque não deixa, aquilo vira código, né? Então ela quer esse lugar do palhaço. E pro idoso, não. O idoso não quer todas essas ações, todos esses movimentos, assim. É uma ação, é uma... que a gente fala que o lúdico deles é a lembrança. Isso. É a memória, que é isso que você fala. Que é um voltar para o passado. Eles lembram muito ativar, mais do né? passado do que do presente. O presente eles esquecem. Quando começa a ter o grau de A memória recente, né? É, a memória recente. De demência, né? De demência, isso. E aí, eles lembram do passado, o registro dele. Eles contam com detalhes. Eles contam com sentimento. Eles contam com emoção. E esse aqui é o viés do espetáculo. Porque quando a gente começou a perceber isso na pessoa idosa, a gente falou, gente, isso é um material riquíssimo, artístico. E tem que escutar, né, gente? Tem que respeitar. Tem que escutar. Tem que abrir a escuta, porque muitas vezes o palhaço fica até em silêncio. Eles querem o contato, eles querem a mão. E o palhaço fica ali, ó, na escuta. Que lindo. Na escuta, Essa porque questão às da vezes solidão, o encontro né? é isso. O idoso, ele Muito. vive muito com essa questão da solidão, essa escassez de ter alguém junto dele. E quando tem uma pessoa aberta a ouvir, uma pessoa aberta ao diálogo, ele se sente mais à vontade também. Fica mais tranquilo, né? Pra gente poder, isso que a Ju tá falando, né? Pra gente chegar na criança, quando você abre a porta do hospital, a criança já tá lá assim, né? Palhaço, tem um buraco no meio. A gente, um elefante caindo. Assim, mas o idoso não, a gente chega, ele olha assim meio... Ressabiado. Você tem que conquistar aquela confiança para você interagir e você ir trazendo ele. Então, com o idoso, é isso. Sim. Se não tiver um espaço de afeto, um espaço ali que gera uma confiança, ele não. Um idoso no Paulo de Tarso, quando a gente começou os palhaços, ele... Lá de longe ele vinha, não me venha com anedotas. O palhaço ia para uma porta, ele ia para outra, né? Ele fugia. E era assim, até que conseguiu dele estar no mesmo espaço, não ir. E aí ele começou a interagir. E ele contou cada história, e no final a esposa dele estava lá, e ele que provocava já a palhaçaria. Descobrimos até num jogo, a gente fala de cueca, de calcinha, não sei o que surgiu ali. Ele falou assim, eu e minha esposa não temos mais lugar de guardar nem cueca nem calcinha. 50 anos, a gente tem a mesma gaveta. Aí eu falei, você usa cueca? Eu uso cueca dela, ela usa calcinha dela, eu uso a minha cueca. Eu acho que é aquela cueca mais larga, mais assim, que parece calcinha. Maravilhoso. Então, assim, as intimidades que vai gerando delícia pelo isso. vínculo, Isso, pelo é afeto, pela delícia. confiança. Então, vão borbulhando histórias. Né? E isso acontece porque é continuidade. E é isso é importante falar que o nosso trabalho ele é contínuo. Tem instituições que nós atendemos desde 2012, até antes, né? Ainda como Doutores Alegria, a Unidade Pão de Queijo, que era o nosso histórico, né? Mas o Instituto Hahaha, ou Santa Casa, o Hospital das Clínicas, há anos a gente atende continuadamente, 2 vezes por semana. Então, esse projeto, por exemplo, do Minha História, que está gerando o espetáculo, a gente iniciou em 2022. E a gente atende toda semana 4 ILPIs, 4 instituições de longa permanência, os antigos asilos, as casas de acolhimento. E ali, que é isso que o Eliseu falou, essa conquista, essa diferença que a pessoa
que esse idoso teve com o palhaço é porque semanalmente eles estão lá. E a instituição, ela não muda a rotina para receber os palhaços, né? Não é aquela coisa espetacular. Não, os palhaços inserem na rotina daquele espaço, não muda nada. Sim. A dupla insere ali e acaba fazendo parte da equipe. Então, isso que é lindo, porque a gente está lá visitando as ILPIs continuadamente e é isso que gera o vínculo. Que é isso que o Eliseu falou, você acaba entrando numa intimidade, gente, com os pacientes, com as pessoas idosas, que é muito lindo. Então, tem muito afeto, né? É muita emoção. E isso a gente consegue ver também no espetáculo vivo, assim, essa emoção, esse sentimento, esse cuidado, né? E fala do espetáculo, então. Então, vou falar. Vamos falar. Então, dessa relação, que a gente vai lá 2 vezes por semana, durante 1 ano e meio, né? Então, assim, muitas histórias, a gente percebeu muitas histórias, muita riqueza. E as LPIs, né, elas ficam muito isoladas e a gente quase não tem contato. E você falou, né, da solidão. Sim. Que gera até, né, por parte das pessoas, né, o abandono nas relações, né? Então, um trabalho muito lindo das LPIs de manter o cuidado. Sim. E tal, mas ali as histórias estão borbulhando e estão invisíveis. E a gente ouviu muitas histórias. Então, dessas histórias que a gente colheu várias, a gente falou assim, não, nós vamos levar então para o espetáculo. Então, a partir desses encontros que nós tínhamos 2 vezes por semana, a gente começou então a escrever os encontros, porque não é uma apresentação, é um encontro. Sim. Ele se dá ali naquele momento e tem, nossa, cada jogos, assim, que... Assim, nossa, nós tínhamos que levar isso para os ouvintes da 99, para todo mundo, para a cidade, para poder dar essa visibilidade. E aí a gente falou assim, então vamos escrever 32 histórias. Aí depois das 32 histórias, nós selecionamos 8 e fizemos as esquetes para eles mesmos, nas ILPIs. E depois dessa a gente fez também uma leitura aberta, dramática, na sede do Instituto, que é lá em Santa Teresa. E aí, a próxima etapa, então, é de todo esse processo, criar um espetáculo para a gente ir para o palco, para a gente conversar com a cidade sobre a questão do envelhecimento que acontece nos nossos lares, nos nossos vizinhos, nas ILPIs, na cidade, no país e no mundo. Que acontece na gente. Na gente, estamos aqui, na gente. Envelhecendo, e a gente não aceita. Então, é um convite ao envelhecimento, é um convite, vamos envelhecer? Boa. Vamos. Que também é um tabu, né? Decisão, inclusive, né? É um ato de resistência, é um ato de continuidade. É um ato de resistência. É um ato de resistência. Envelhecer é um ato de resistência. E também, assim, um respeito, né? Colocar a pessoa idosa como protagonista. Sim. Isso que você falou dos dados. Em 2030, Belo Horizonte vai equiparar a mesma quantidade de jovens com pessoas idosas, né? Isso aí. Então, assim, a gente tem que estar preparado para isso. E é o fato de parar aquele instante, escutar o que essa pessoa idosa tem a dizer, é de um aprendizado, é de um respeito, essa experiência humana que cada uma delas tem a dizer, é quebrar, né, é romper com esse etarismo e você conseguir, porque tem sim o preconceito, ele existe, muito. Tá aí. Muito. Então a gente consegue, assim, colocar ali no palco essas histórias de uma forma que é o que os palhaços, né, como Eliseu colocou, foram 32 histórias registradas, que aí são camadas. Tem histórias que são das pessoas idosas contando, histórias de vida dela, tem histórias que é da relação do palhaço com a pessoa idosa ou da dupla, e tem histórias do próprio artista refletindo sobre o trabalho, sobre trabalhar com a pessoa idosa e refletir sobre eu também vou envelhecer. Como todos nós. Como todos nós. E como esse outro nós. Ponto que é diferente da criança, porque a criança está no início da vida. Sim. E descobrindo, mas o que é a morte, né? O idoso não. Ele volta, ele resgata uma leveza, mas ao mesmo tempo tem um momento, tem um lugar já de eu estou me despedindo. E o que é a morte nesse lugar, né? E aí, esse tema é trazido no espetáculo, com leveza, a gente brinca. Então, são os palhaços contando as histórias, tem projeção, tem os objetos.
Tem projeção ao vivo, né? Essa coisa da memória, do ato de registrar. Então, nós convidamos a Raquel Castro. Isso que eu ia falar. Não, faça o convite. Nosso tempo tá acabando, gente. Acabou. Faça o convite pra galera. Então, a Raquel Castro, vamos lá. diretora, e uma equipe maravilhosa. Então, tá todo mundo lá ensaiando, fazendo os preparativos. Porque é hoje, às 20 horas, a estreia, onde esse trabalho que começou lá nas LPIs vai encontrar com o público. E aí, nasce o espetáculo, nasce vida. Hoje, 20 horas, no Teatro SESI Minas. Amanhã, de novo, às 20 horas. No domingo, aí às 15 horas. E uma informação importantíssima, é gratuito, gente. Entra no Simpla. Rapidinho, só reserva o ingresso e pega lá, né, Eliseu? Pega lá e vai com a gente fazer esse parto lindo pra gente falar do envelhecimento. E quem quiser saber mais sobre o Instituto? É entrar no Redes nosso sociais, site. Instagram, Facebook, o site institutorra.org, em vez de ser Hahaha de H-A-H-A-H-A, tá, gente? Exato. Não é com R, não, é com H. Isso. Onomatopeia. Onomatopeia, maravilhoso. Um beijo, parabéns pra vocês. Obrigada. Ficaria aqui conversando com vocês a tarde Ah, inteira, a gente porque é muita também. história. É maravilhoso. Me dá vontade, gente. Pois E é. você, ouvinte aí, ouvindo tudo. E tem também muita coisa pra contar, imagina, Nossa, sobre a questão do tô envelhecimento. cheio de coisa pra Maravilhoso. prosear ainda. Vocês voltam depois. Tá Voltaremos. bom? Fica o convite. Um beijo, muito obrigada. Obrigada. Obrigado, gente. Valeu.